Sexta-feira, 11 de abril, sexta-feira, que é regido por Vênus. E Vênus é o assunto do Drops Cósmico de hoje. Vênus que rege Touro, onde teremos a Lua Nova, dia 27 de abril, e o Sol entra em Touro no dia 19 de abril, já contei isso para vocês no podcast. E Vênus também rege Libra, onde teremos a Lua cheia amanhã, às 21h22. Logo depois que tivermos esse ápice, esse momento, né, da Lua cheia, poucos minutos depois, 40 minutos, algo parecido com isso, Vênus entra no seu movimento direto. Vênus está em retrogradação. E para a gente entender um pouco sobre essa retrogradação, a gente tem que entender sobre os assuntos venusianos. Falo bastante sobre isso, né? Quem são os 3 planetas pessoais? Mercúrio, Vênus e Marte. São aqueles que a gente sente no nosso cotidiano. A gente utiliza dessas funções com quais eles regem, que eles nos dão consciência simbólica aqui. É através desses planetas que a gente atua o tempo todo, né? Dentro do nosso cotidiano. Por isso a gente sente muito quando algum desses 3 planetas está em retrogradação. E aí a gente vai falar, vou lembrar vocês que Marte saiu de uma retrogradação, mas ainda está passando pelos graus de revisão. Mercúrio saiu da retrogradação em janeiro agora. E agora a gente vai ter Vênus. Então, foram meses de muitas revisões e que o nosso cotidiano estava aqui, de certa forma, sendo influenciado, tá? Vou usar essa palavra aqui, eu não gosto muito, mas vamos falar assim, estava sendo influenciado aqui por essas energias em revisão. Vênus fala sobre a nossa relação com a experiência do prazer, com a sensualidade, com a sensorialidade, com a beleza, com os valores físicos e valores individuais também, de corpo que temos, os nossos afetos, e tudo isso relacionado à nossa autoestima e a como a gente faz as nossas escolhas, como a gente deseja, baseado nos valores que a gente tem e de tudo aquilo que tem importância para a gente como indivíduo, né? Vênus, quando entrou em retrogradação, e aqui vou relembrar essa questão da retrogradação. Quando o planeta está seguindo o seu ciclo natural, quando ele vai entrar em retrogradação, ele vai passando em alguns graus, então vai fazendo uma leitura ali naqueles graus, vamos dizer assim. Ele entra em retrogradação, aí ele passa novamente voltando. Isso tudo de forma muito simbólica, tá, gente? A gente não pode esquecer disso. O planeta não volta lá no céu, no movimento, não. Aqui é só sob uma perspectiva de leitura. E quando ele volta, então, ele faz uma revisão e aí ele para de novo e fala, vamos voltar movimento direto, que é o que está acontecendo agora. Quando ele vai para o movimento direto, ele vai passar, então, a terceira vez pelos mesmos graus que a gente fala, né? E aqui, para quem gosta, ele passou entre os graus 24 de Peixes e o 10 e 50 de Áries. Então, Vênus passou por esses e agora ele começa a voltar de novo no 24 até o 10 de Áries. O que isso representa para a gente de forma prática? Ontem eu falei um pouco no podcast da lua cheia, do mês de abril com lua cheia, eu falei um pouco sobre isso. Representa que nesse período então de fevereiro aqui, onde ela fez a primeira passagem, alguns assuntos, alguns temas, algumas questões vieram e a gente se deu conta, a gente visualizou de uma forma um pouco mais consciente, presente, talvez, mas às vezes com algumas crises em relação aos assuntos venusianos, aos valores, à autoestima, a tudo que a gente tem experimentado como prazer no corpo e de bem-estar, como tem sido as nossas relações, porque
aqui essa retrogradação tem muito a ver com os relacionamentos que a gente tem, e relacionamentos íntimos, inclusive, mas também vai falar sobre as nossas relações de parceria, de contratos, de negócio, de sócio, de cliente, porque o quanto a gente tem respeitado ou não dentro dessas relações os nossos valores, o quanto a gente tem se valorizado, o quanto a gente tem aberto mão de quem a gente é e o quanto a gente tem valorizado a beleza, o quanto que a gente tem valorizado os nossos afetos. E aí, provavelmente a gente passou por algumas situações em relação a isso. Quando Vênus entra na retrogradação de 1º de março a 12 de abril, até amanhã, então desse 1 mês e meio, provavelmente a gente voltou nesses temas já com algum olhar questionador. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que tá tudo certo? Será que é isso que eu quero? Não sei, eu acho que eu não gosto mais disso, eu não estou mais desejando isso. Como é que é? Então faz aqueles questionamentos, começa a reavaliar. Quando entra no movimento direto, passa de novo, então, por esses mesmos graus, a gente vai passar de novo por esses assuntos. E às vezes pode ser até que sejam com as mesmas pessoas, com os mesmos lugares, com os mesmos contratos, acordos, mas pode ser também que aconteçam em outras situações. Mas o tema central é o mesmo. E aí a gente volta e a gente vai então rever esses temas de uma forma já mais decidida. Porque a gente já fez aqui uma análise interna. A gente já fez, já olhou, já analisou, já revisou, e agora chegou a hora da gente fazer as escolhas. E a gente começa a fazer as escolhas da gente. É muito interessante quando a gente vê a retrogradação dessa maneira. E o Drops de hoje que eu quis fazer sobre Vênus, porque esse Vênus está muito, muito especial. Ele acabou de fazer que a gente chama de Vênus Star Point, que é o início, né, do ciclo sinódico venusiano, é que o planeta encontra o Sol e começa um ciclo com o Sol. Ele acabou de acontecer isso dia 23 de março. E aqui, então, esse Vênus toma uma consciência, faz um renascimento, marca o renascimento de Vênus. E nesse momento, esse Vênus está muito forte por causa desse renascimento. Então, estamos sentindo com muita força esse Vênus. E ele renasce, quando ele renasce aqui como uma estrela matutina, eu já falei sobre isso em podcast e drops aqui para trás. Quando ele renasce aqui nesse momento do ano, ela tem uma energia de força, de qualidade de guerreira, tá muito estratégica, tá muito objetiva, tá muito tangível. Valoriza muito as relações. Pensa antes de atuar, valorizando as relações. E então não é um Vênus qualquer que está aqui voltando para o movimento direto. É um Vênus que analisou, que fez revisão e que renasce. E passa por vários encontros muitíssimos importantes. Esses encontros todos eu expliquei com muito detalhe no e-book que eu lancei, GPS Cosmo, que até amanhã está com preço promocional lá no meu catálogo, que está falando sobre toda a energia do ano e todos os encontros dos outros planetas, mas eu deixo muito, eu vou explicando cada um dos encontros que aconteceram com Vênus e o quanto que isso vai interferir para o próximo ano. Próximo ano, que eu digo o ano de 2025, que acabou de começar, dia 20 de março. E o convite desse Vênus, então, aqui, dentro dessa lua cheia, que é o tema também de hoje, né? Esse Vênus, então, renascido, depois que passou por vários encontros, Saturno, Netuno, Mercúrio, entra no movimento direto, está atuante na lua cheia, porque é regente da lua cheia. Esse Vênus está em conjunção com Saturno, conversando com Marte, com Plutão, enfim, tem uma série de conversas, é um céu maravilhoso, fortíssimo.
E aí eu quero deixar a reflexão, então, aqui depois de 10 minutos, eu vou deixar a reflexão aqui do Drops Cósmico de hoje, desse Vênus. O que, afinal de contas, você tem valorizado do que é real, do que você tem hoje? Quando a gente vai pensar em desejos, o que você deseja, o que você quer, a gente vai pensar lá na frente em tudo aquilo que eu não tenho. Só que aqui é um Vênus em Peixes, com Saturno, né? Essa conversa toda. Então, como é? Você está conseguindo valorizar o que você tem, o que você é hoje? Com toda a construção que você fez em toda a sua vida, em toda a sua jornada? Você consegue se dar o valor? Você consegue se ver, então, se relacionando com as pessoas agora que você escolheu intimamente com Marte aqui em Câncer? E você está dentro desses relacionamentos, dentro dessas parcerias de trabalho, de negócio, de vida afetivo, de amizade, enfim, você consegue se valorizar aqui, ser você, com o que você tem real, sem pensar no que você não tem dentro desses relacionamentos? E eu vou falar aqui dentro de relacionamentos porque esse eixo e toda essa configuração diz muito sobre relacionamentos. E diz muito sobre relacionamentos que são com pessoas nossas íntimas, aquelas pessoas com quem a gente se coloca vulnerável. Mas também temos aqui outros tipos de relacionamentos, não só afetivos, sexuais, íntimos, né? Outros tipos, como eu já disse, que também esse Vênus aqui valoriza bastante. Essas parcerias, esses negócios, esses acordos. Você tem conseguido? Você sabe quais são seus acordos hoje dentro desses relacionamentos? Quais são seus acordos com você mesmo? Como que está essa valorização? Porque, para mim, fica muito claro quando a gente está falando de Vênus com Saturno, a gente também está falando do que é real, do que é a realidade. E a realidade, às vezes, ela não é muito feliz, né? Você fala, poxa, eu cheguei aqui numa colheita de algo que não era bem o que eu estava esperando. Mas também desmonta várias ilusões fantasiosas e românticas do que deveria ser. Do que deveria ser, do que você deveria ser, do que o outro deveria ser, do que esses acordos deveriam ser, de como deveria ser a vivência de todos os seus prazeres hoje. Todos os tipos de prazeres, tá, gente? Aqui coloca uma realidade, uma coisa concreta, uma coisa mais madura, segura. E é uma experiência muito individual, muito sozinha mesmo, mas, como está em Peixes, né? Também tem uma amorosidade, tem toda uma empatia, tem todo um cosmos ao nosso redor daquele que a gente faz parte e que então nos mostra que a gente não está solitária. É uma energia uma energia feminina muito forte, conectada com energias Yang aqui, né? Tanto com Marte, com Plutão. A gente também tem Urano, então está falando da ousadia, continua a questão da ousadia, né? Dentro dos nossos valores. Já falamos sobre isso também, né? É uma lua cheia deixa claro e escancarado, a gente visualiza as nossas necessidades dentro dos nossos relacionamentos, porque está em Libra, dentro dessas parcerias também, dentro dos nossos vínculos comerciais, afetivos, etc., como eu disse. Então, é um Vênus que está nos convidando a reconhecer o que nós temos hoje, do que é real, do que é concreto, para a gente poder chegar na energia ariana, quando esse Vênus chegar aqui, renovada, renascida, atualizada, com a sua retrogradação, e passado por todos esses encontros, chegar em Áries, e ela vai encontrar com Netuno, poder ir muito longe com os quereres, com os objetivos. Porque eu sei
porque eu já passei pelo processo do eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor. E aí eu também consigo entender, eu tenho o poder de poder me expressar aonde eu quero, na minha sociedade, no meu grupo, porque Plutão, né? E também tenho a força de estar amparada por todos aqueles que eu gosto, que eu escolho, porque eles têm valor para mim e eu também tenho valor. É impossível a gente ir atrás dos nossos outros quereres, dos novos desejos que a gente tem, se a gente não conseguir valorizar o que a gente tem hoje e o que a gente é hoje, o que a gente possui hoje, como cada um de nós se usa hoje, nos seus prazeres, nos seus sentidos, nos seus talentos, nas suas qualidades. Né? Como é que a gente faz gerar renda? Como é que a gente gera matéria através das nossas qualidades, dos nossos talentos? Esse Vênus está dando um recado muito forte aqui. Para mim, fica muito claro isso, que esse é um dos maiores convites desse Vênus. Entrando no movimento direto, com essa força toda que ele está, fazendo essas conversas importantíssimas no céu e sendo regente dessas duas próximas luas, hein, gente? Da lua cheia e da lua nova. E se é da lua nova, então, dos próximos 6 meses. E Vênus é um dos regentes do ano de 2025, que acabou de começar. Então, assim, é um momento muitíssimo especial da gente se reconhecer nesses valores, tomar posse desses valores, tomar posse do que tem, tomar posse, inclusive, dos relacionamentos que a gente tem. E do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, inclusive com o nosso corpo. E assim com o outro. É um belíssimo momento. Não aproveitem, sabe? Aproveitem essa lua cheia. Tem muita coisa aqui escancarando e muitas crises, provavelmente, né? A gente também está falando aqui de peixes, então tem crises, né? As crises da mudança. A gente sabe que a gente pode mais, que a gente é mais. Mas a gente está vivendo aqui um grande convite de lidar com o que é real e o que é hoje, para a gente poder ir atrás e fazer acontecer com toda força, com toda coragem, com toda audácia, Ariana, logo mais quando ela entrar em Áries. Um ótimo final de semana para vocês, uma feliz lua cheia para nós todos e que a gente consiga se conectar com esse Vênus. Hoje, para essa sexta-feira, eu recomendo agradar o seu Vênus. Faça o que ele gosta, se cuide, se ame, se use, porque é um belíssimo dia para a gente poder fazer isso, para a gente realmente se conectar com a força dessa lua cheia, que fecha um longo período aqui, um longo ciclo, e que, por outro lado, aqui tem uma grande força feminina crescente em todos nós. Aproveite bastante a sua sexta-feira. Então, é isso. Esse é o Drops Cósmico de hoje. Um grande beijo e até mais.